Bom dia, muito bom dia, pessoal. A gente vai começar daqui a 3, 4 minutos, ainda tem bastante gente entrando, tá bom? Aguardem só mais alguns minutinhos, por favor. Obrigado. Bom dia, a gente vai começar em 1 minuto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Um prazer ter vocês aqui em mais um Ipsos Talks da série Recalculando, que a gente segue um roteiro razoavelmente estável nesse caso. Eu abro dando algumas informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com os dados da Ipsos. A gente tem feito um tracking a cada 15 dias, desde fevereiro do ano passado, então a gente tem bastante uma visão longitudinal do que vem sendo feito. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema bastante oportuno, apesar de ser um tema longitudinal, né? Um tema em que a gente vem detectando grandes tendências demográficas, que é justamente qual a estrutura da sociedade, quais são as grandes tendências que vêm se manifestando e como a Covid pode alterá-las. E para isso a gente vai ter um especialista global da Ipsos, que é o Daryl Bricker, é o CEO global da nossa prática de Public Affairs, e a gente gravou o depoimento dele para poder legendar e ficar mais fácil a compreensão, e ele vai fazer uma palestra baseada numa publicação dele, num livro que ele publicou esse ano, que chama The Emptier Planet. Por isso a gente está chamando de um planeta mais vazio, o que esperar de um futuro próximo, e ele vai falar diretamente do Canadá, mas através de um vídeo. Depois a gente vai ter um painel de discussão para entender quais são as implicações no Brasil, em particular, dessas grandes tendências demográficas, e a gente tem um painel de discussão hoje muito bacana. Eu fico incrivelmente orgulhoso de apresentar para vocês primeiro a Valéria Santos, que é Brand Manager na Bayer. Valéria, um prazerzão ter você aqui. A Márcia Monteiro, que é uma especialista e pesquisadora em diversidade geracional e tendências da longevidade, e tem a consultoria Geração Ilimitada. Márcia, que prazer ter você aqui, muito obrigado. O Hélio Gastaldi, que lidera a nossa prática de Public Affairs aqui no Brasil. Bem-vindo, Hélio.
e eu também vou participar do painel de discussão, e sempre moderado pelo Diego Pagura, que é o nosso CCO. Obrigado, Diego. E, como sempre, uma das partes mais vibrantes dessas apresentações, desses talks que a gente tem feito, é o nosso perguntas e respostas. Então, não deixem de colocar as perguntas aqui na plataforma. Se vocês forem ali na caixinha, no painel de controle da plataforma, tem um campo que é perguntas. Na medida em que elas forem aparecendo, as dúvidas, comentários, observações, por favor, coloquem, porque a gente normalmente recebe mais perguntas do que a gente consegue responder. Ainda que a gente normalmente mande uma resposta depois, o mais legal é ter a opinião de todo mundo do painel. Então, não deixem de, por favor, clicar ali nas perguntas, coloquem os comentários de vocês, que o Diego vai filtrando e obviamente, as que chegarem antes terão maior probabilidade de serem abordadas. Tá bom? Bom, entrando um pouquinho no como a gente tem visto a percepção da população nesse momento, a gente está num momento claro de transição. Claro, a perspectiva é uma perspectiva muito mais positiva do que de um futuro, muito mais positiva do que o que a gente viveu no passado, e mesmo no presente, mas ainda não se materializou. Quer dizer, ainda há um momento, um certo grau de incerteza, já que as pessoas não conseguem ainda sentir, perceber essa positividade que a gente está imaginando que pode acontecer no futuro. E vamos aos dados um pouquinho para comprovar essa fase ainda bastante estranha e ainda desconfortável. Em primeiro lugar, com relação à Covid, a verdade é que as pessoas estão longe de estarem à vontade, os números ainda continuam muito altos, ainda que em queda, os números de contágio e os números de fatalidades continuam ainda muito altos. 84% das pessoas do mundo estão preocupadas que as novas variantes devem atrasar o retorno à vida normal, quer dizer, um número maciço, né? 73% acham que ainda haverá outra onda de infecções no meu país, quer dizer, um número praticamente 3 a cada 4 pessoas no mundo ainda acredita que isso pode piorar. E 50% sente que as coisas do país estão fora de controle, também metade, obviamente, varia de país para país, mas um número ainda muito alto. Todos esses números apresentaram crescimento desde a última medida, que foi uma medida há menos de um mês. Portanto, ainda é uma situação bastante complicada que todas as pessoas do mundo estão vivendo, e isso, evidentemente, não consegue universalizar a sensação de otimismo e de positividade. Por isso, não é surpresa que, quando a gente apura o que a gente chama de disruption barometer, que é uma sensação de confiança e do sentimento das pessoas, né? Como anda o sentimento do consumidor e com relação à estabilidade sociopolítica do ambiente que as pessoas estão inseridas, o que a gente vê é que, obviamente, houve uma queda em algum momento, começou a subir nesse ano, em função da pandemia, desde janeiro, mas ele parou de subir desde março, até pelo menos aqui a medida que a gente tem em maio. Amanhã será divulgado um novo índice de sentimento do consumidor, a gente espera que ele recupere uma subida, mas o importante é notar que ele ainda está negativo, quer dizer, ainda há uma negatividade com relação ao sentimento, seja no consumo, seja na percepção socioeconômica das pessoas. Esta ainda é a percepção das maiores, da maioria das pessoas. Quer dizer, então, ainda estamos num nível de incerteza, de insegurança, isso ainda é a nossa realidade. Como eu falei, a gente espera que agora o número de julho que sai amanhã, a gente deva recuperar, deve ver uma subida nesse número e se aproximar cada vez mais à neutralidade. Se a gente analisar especificamente os países da América Latina, que é o que a gente colocou aqui nesse slide, o Brasil está em verde aqui. O Brasil vinha caindo desde o começo do ano, ao contrário de outros países. Não foi a sensação de instabilidade e de confiança piorava desde o começo do ano, a ponto de chegar em maio com a maior queda desde o começo da pandemia, desde março do ano passado. O apresentou a maior queda em todos os 29 países que a gente estuda. Então, o delta, né, a variação foi a maior, apesar do Brasil não ser quem mais apresenta a sensação negativa. Também a gente espera uma mudança, uma inversão nessa tendência a partir de julho agora. Mais uma vez, o índice será divulgado amanhã. Depois, eu acho que a gente pode colocar no chat, inclusive, o link para esses índices que a gente divulga de graça todo mês, a atualização. A gente imagina alguma recuperação, mas ainda assim o Brasil continua entre os 2 países com maior queda desde março, junto com a Índia, que apresentou também números terríveis recentemente. A gente vê que a população, tanto do Brasil quanto da Índia, são as que mais sentiram a pandemia e que mais foram afetadas por ela nesse sentido. Uma outra medida frequente que a gente faz, periódica, é sobre quais são as preocupações das pessoas no mundo.
E no Brasil a gente vê que continua com diversas preocupações, isso é uma característica dos brasileiros, há um alto índice de menção em praticamente todos os grandes problemas, ao contrário de outros países que têm coisas mais concentradas, né, que têm respostas mais concentradas, em particular na saúde pública. E aqui eu preciso lembrar que a gente tem a pandemia como um item em particular, quase 50% dos brasileiros dizem que essa é uma das 3 maiores preocupações deles, mas 40% diz que é saúde de maneira geral. Então a gente ainda tem aí enormes problemas a enfrentar, e claro que essa multiplicidade de problemas, de reconhecimento de problemas, acaba gerando muita insegurança, muita incerteza. E aqui a gente vê que os brasileiros, se vocês olharem aqui no bloco de baixo, né, o Brasil é o primeiro número, quando é uma escala semântica que a gente usa, quando confrontados com as opções, o que a gente vê é que os brasileiros estão sentindo muito mais afundando e batalhando do que prosperando. Quer dizer, há uma sensação muito ruim com relação à saúde financeira dos brasileiros. Vocês podem ver que o Brasil tem um dos índices negativos mais expressivos do mundo, menos 36% na conta que a gente faz de percepção negativa financeira versus percepção positiva. Os brasileiros estão em menos 36%, ou seja, uma percepção muito mais negativa entre nós, da nossa própria situação financeira, do que positiva. Infelizmente, ao contrário de outros países, por exemplo, vocês podem ver Suécia, Estados Unidos, Holanda, Grã-Bretanha e Hungria, que apresentam índices positivos. E se a gente olhar especificamente ali no caso do Brasil, a situação financeira de hoje, que é a curva verde, ela está lá num nível bastante baixo, aí em maio ela estava em 26% de pessoas que se sentem confiança com sua própria situação financeira, mas tem uma perspectiva de otimismo. Isso é representado pela outra curva, essa curva azul escura, que é a perspectiva pessoal futura. E aqui a gente vê, isso é tradicional já dos países latinos, um otimismo muito grande, e isso não continua sendo igual, a perspectiva futura continua mais otimista entre a América Latina. Então, há uma perspectiva boa. Quer dizer, o brasileiro, apesar dessa situação ainda muito desagradável, ainda muito desconfortável, incômoda que a gente acabou de descrever, ele começa a ver já vê que a perspectiva de melhora. E tem um outro índice que a gente vê ainda com algum otimismo, que é a perspectiva de empreendedorismo. O percentual de pessoas que declara que provavelmente iniciará algum negócio nos próximos 2 anos, seu próprio negócio, né, ou seja, vai empreender, ele é muito alto nos países latinos, e também isso é uma tradição. No caso do Brasil, ele tá superior a 40%, 43% dos brasileiros acham que vão iniciar um negócio. É claro que isso tem um lado de coragem, um lado de um ambiente mais propício que as pessoas podem imaginar, mas tem uma outra preocupação, que é justamente o empreendedorismo por falta de opção, não por vocação. Então vamos ver aí como é que a gente vai evoluir esse número no decorrer quando houver uma recuperação, por exemplo, no nível de emprego. E um outro evento que tem acontecido agora, que é bastante simbólico e que a gente estudou para entender, porque ele ajuda a refletir qual é o sentimento da população, é justamente a Olimpíada. Os brasileiros estão entre as populações que menos apoiam a realização da Olimpíada, e isso tem sido uma constante, justamente porque o brasileiro foi muito impactado pela pandemia. Entretanto, o brasileiro começa a concordar que o financiamento do governo, sim, deve, por exemplo, ser usado para apoiar os atletas do país. 59% dos brasileiros concordam que deve haver financiamento do governo, das autoridades, para a Olimpíada, que obviamente é carregada de simbolismo. Né, os Jogos Olímpicos, aqui a gente pergunta justamente, são uma oportunidade importante para o mundo se unir após a pandemia, então ele adquire um caráter muito além do caráter esportivo. 58% dos brasileiros concordam, sim, é uma ocasião para o mundo voltar a se unir, portanto, adquire aí mais uma vez um caráter positivo, e também porque pode ser uma grande influência para a próxima geração. Então, o que a gente está vendo aqui nesse cenário como eu falei no começo, um cenário ainda de transição, em que ainda há uma perspectiva, há um otimismo, há uma clara tendência que isso aconteça mesmo, pela maior vacinação, pelo retorno às atividades. As aulas, por exemplo, no estado de São Paulo vão ser retomadas presencialmente 100%, então já tem aí umas coisas uns sinais claros de retorno, mas ele ainda não se materializou. Então, eu acho que aqui tem um papel muito importante das instituições, das marcas, de entenderem este momento e se prepararem para isso. E também de entender qual é a nova estrutura da sociedade. A gente está vendo aí várias tendências demográficas que impactam a gente de maneira muito profunda e que muitas vezes são pouco estudadas. E, felizmente, hoje a gente vai jogar luz em como essas tendências nos afetam neste momento.
Para isso, eu vou então pedir que coloquem um vídeo do Daryl Brickell, que é o nosso CEO global da prática de Public Affairs, e ele gravou um vídeo para a gente falando um pouquinho das pesquisas dele, do livro que ele publicou, antes da gente ir para o painel. Vamos lá, Marcão. Well, thank you very much, everyone, for taking the opportunity to attend this session today. I'm going to be talking about some really controversial points that I made in a recent book that I wrote with John Ibbotson called Empty Planet. And what it shows is a lot of what's happening in terms of demographic change in the world. And it's very different from what a lot of people are thinking about what our future is going to look like. Why do I like to focus on demographics, and why am I going to be focusing on demographics today? Well, because they're ultimately about people. We're getting much better at measuring what's happening, and the decisions are already made on all of these demographic trends. They were made by your parents and your grandparents. They're not going to change. They're projectable as a result, and they are facts. We can disagree about the speed at which some of these things are going to happen, but the actual trends themselves are undeniable. We are going to experience in the world a population bust. And it's not just going to affect the world, it's going to very specifically affect Latin America. The global population will peak mid-century, so between 2040 and 2060, and it will decline to about where it is today. So we're about to end the century very much where we are today, and maybe even potentially lower in terms of population size. Just to give you some very specific evidence about this, these are the top 10 countries by population in the world today. On the left-hand side of the chart, 2017. On the right-hand side of the chart, the end of the century, 2100. These are projections that were put together by the Bill and Melinda Gates Foundation based on the most up-to-date research, particularly on human fertility, and the projections for populations as we go forward. The most populous country in the world today, obviously, is China, followed by India, and the United States is number 3, well behind. But if you take a look at what's happening by 2100, India is very easily going to be passing China. In fact, China is going to be dropping to 3rd place and losing almost half of their entire population. If things are happening where population decline is having an effect in places like India and China, then almost whatever else is happening in the world really doesn't matter, because those are the 2 most populous countries in the world. But interestingly, what we're seeing here is also the emergence of Africa as a demographic super region, particularly countries like Nigeria, which moves up to become number 2 ahead of China. As you can see also in the chart, the one country in South America, Latin America, that's currently in the top 10 is Brazil, and it's going to fall off the chart by the end of the century. So what are the emerging demographic forces? They are urbanization, fertility, and aging, and all of them add up to what this new trend is going to be. So let's first focus on urbanization. Back in 1960, about a third of the world's population lived in a major urban center. Today, it's almost 60%. By 2050, the UN tells us it's going to be 68%. So we'll have gone through a complete flip in terms of the urban-rural distribution of our population over the space of less than a century. And this is something that's not just happening in a specific country. It's happening all over the world, in Africa, Asia, Europe. The middle of the chart shows Latin America and the Caribbean. Back in 1960, about half of the people in that particular geography lived in a city. Today, it's 81%. The UN tells us it's going to be 88% by 2050. What's happening, and you'll see it throughout this presentation, is that Latin America and the Caribbean is increasingly looking like North America in terms of its population patterns and distributions. So Latin America and the Caribbean has gone through a massive level of urbanization to a level that's almost the same as North America today. These are the top 10 most populated cities in the world today.
As you can see, number one is still Tokyo by quite a bit at 38 million. But mid-range, number 5 is Sao Paulo in Brazil at 21 million, followed by Beijing and then Mexico City at 21 million. So there's 2 cities that are in the top 10 in the world today in terms of population size that are in Latin America or South America. What's going to happen by 2030? Well, you're going to see a big change in terms of the most populated cities in the world. In fact, you're going to see a couple of new cities move in: Dhaka, Bangladesh, Karachi, Pakistan, and Lagos, Nigeria. You're going to see Sao Paulo drop out of the list of top 10, and you're going to see Mexico City, even though it's going up a little bit, declining in the league table here, down now to number 10 in terms of the overall size of a population. And that's mainly because of huge growth in Asia and Africa. Tokyo is still going to remain the most populated city, although Delhi's very quickly closing in, and Tokyo is going to lose almost 1 million people by the year 2030 from its population. So a really big change in the distribution of city populations by 2030. All of this adds up to a huge impact on fertility, because one of the major factors that affects population size, family size, is people moving to the city. Urbanization drives a decline in fertility. The magic number to pay attention to is 2.1. Any population that has a birth rate below the level of 2.1 isn't producing enough children to offset the number of people that are dying in the population. So just to hold a steady state, no population increase, no population decrease, each woman in a country needs to have 2.1 children. That's enough to replace not just the woman and her partner, but a little bit extra for those who won't or can't have children. Fertility in the 10 biggest countries in the world has been cut by half in less than half a century. And here are those 10 biggest countries. Now, what you can see is China is at 1.5, and these are the data that were produced recently from that study by the Bill and Melinda Gates Foundation. The blue number for today in 2.4, and in China 1.6 is what the UN is reporting. The Bill and Melinda Gates Foundation is reporting even lower. But since these data were produced, China's come out with a new fertility estimate. It was just released a couple of weeks ago, which has declined to 1.3, which is a shockingly low number, and certainly well below what the UN was projecting at 1.6. India is now at replacement level. The US is below replacement level. In fact, they've just reported that their fertility rate is down to 1.6. You can go through the rest of the list. The 5th largest country in the world in terms of population is Brazil. Their fertility level is down to 1.8. The one that I usually point to that shocks people the most is the level of fertility in Bangladesh, in which people assume that there's a huge, huge level of fertility. No, it's actually lower than it is in Brazil today at 1.7. So you're seeing this massive decline in the level of fertility in the world. In the top 10 countries, almost all of them now below replacement rate. Pakistan being an exception, Nigeria being an exception, but all of them are headed in the same direction, lower. And when you take a look at it on a regional basis, let's take a look at Latin America and the Caribbean. It used to look something like Asia or Africa. Now it looks like North America. And the fertility rate of Latin America and the Caribbean is almost identical to what it is in North America, which is below replacement rate. And going forward, by what we're seeing here, the UN's predicting that it will be even lower than it is in North America. So why is fertility declining? Number one reason is urbanization. When you move from the country to the city, your views on how big your family should be decline. So what happens in the countryside? Lots of kids on the farm, basically lots of free labor. But when you move to the city, it's a lot of mouths to feed, and as a result, people have smaller families in cities. We're seeing the empowerment of women. Really, the whole story about what's happening in terms of global population is really a story about women. Women are making different choices about how they want to live their lives compared to their mothers and their grandmothers. They want to be in the workforce, they want to have educations, and they want to control their fertility.
That's one of the first things that changes. And that's why you're seeing a rapid decline. As female education increases, we're seeing a rapid decline in terms of fertility. We're seeing a change in culture in which large families are no longer regarded as the norm. Smaller families are regarded as the norm. We're seeing the success of government and non-government organization programs, particularly in large developing markets that have really focused on birth control. They've had an effect. And the gender and age structure of the population is changing dramatically too. As the population ages, and I'm going to show you a little bit about that in just a minute, it becomes less fertile. And also the population is becoming much more female in terms of its orientation, which is also reducing the level of fertility in the world. And by female, I mean older female. All of this is adding up to a rapidly aging population. So life expectancy is increasing everywhere. And let's just focus for a second on the right-hand side of the chart. In 1960, the average person in the world lived to the age of 51. They now live to the age of 73. The UN tells us they're going to live to the age of 78 in 2050. In Latin America and the Caribbean, it looked more like Asia back in 1960. The average person only lived to the age of 57. Today, it's gone up to 77. So in less than a century, we've increased longevity in Latin America by 20 years. So now not Latin American and Caribbean longevity is looking very similar to what it's looking like in Oceania, Europe, and in North America in particular. And the global population is getting older. So this is looking at the median age of the population in 2010 and what it's projected to be in 2050. The median age is half the population is older than this number and half the population is younger than this number. In Latin America in 2010, the median age was 27. The UN tells us that by 2050, it's going to be 41, exactly the same as it is in North America. A rapidly aging population in Latin America. And what that's going to lead to is very well captured in this chart here, in which you have a lot of old people that need to be supported by a lot smaller group of younger people. This is going to be a big area of contention, a big area of political debate, and a big discussion in terms of economic inequality as we move forward. In fact, if you want a more accurate picture of what the future population is going to look like, remove one of the men from the top of this pyramid, because it's going to be an overwhelmingly female population that's going to be older, simply because women still outlive men. So what's the future going to look like? The world will grow fewer, which means we're going to experience a global population bust. Somewhere between 20 and 50 and 60, the population is going to get to about 8 or 9 billion people. It's about 7.8 billion people today, and then it's going to start to decline. And we'll likely end the century with a population size similar to what it is today. It's not a good thing, it's not a bad thing, but it's an important thing, and it's going to be absolutely fundamental in terms of the public sector going forward and what the public's going to be expecting from them, but also for anybody that's involved in marketing services, products, or goods to the public. Your market is going to change. The Latin American population is going to follow this trend. It is going to peak and then it's going to decline. The only questions we have are when and how fast. We're going to grow in the future more from aging and immigration than fertility. Most of Latin America, immigration moves to other places. It's not people moving into Latin America. And as a result, what's going to happen is the aging factor is going to become more important in terms of population growth. The reason that the population continues to grow is not because we're adding lots of new kids to the population. It's because people aren't dying as fast as they used to. We're going to see a dramatic shift in our population structure. It's going to become much older with diminishing fertility, and we're simply going to have smaller families. You go to a place like North America today, the most rapidly growing household and family is individuals living by themselves. The mainstream is not going to be young anymore, it's going to be older. They have the numbers, they have the money, and they will set the market. As a result, we need to retool our economy. We're going to have to harmonize our society with this evolving population structure, and especially have to reconsider what work is going to look like and what retirement is going to be looking like in the future. Get ready for the power of older women.
every year, the world's population becomes more and more female. So a country where I am today, Canada, back in the 1970s, there were more men in the population than women. Today, there are more women in the population than men, and the female advantage continues to grow every year. We're becoming a metropolitan species, and the countryside is beginning to empty. We're going to see the decline of China, the rise of India and Africa, and particularly the decline of the developed world. So this is what our future is going to look like. If you want to know more about what I'm talking about here, and we discuss it in great detail, I invite you to pick up a copy of Empty Planet and take a look at what John Ibbitson and I have to say about what our future is going to look like. Thank you very much. Bom dia, pessoal, tudo bem? Incrível a apresentação do Darrell, introdução também do Marcos, muitas coisas que ficam aí na nossa cabeça, impactos individuais, né, pessoais, a futura também dos nossos negócios, né, o papel que a gente tem como profissionais também, a relação ao planejamento do futuro. Bem interessante, eu queria já começar o nosso painel, eu chamo as nossas duas grandes convidadas de hoje, a Márcia e a Valéria, por favor, se vocês juntarem a nós. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Márcia? Bom dia. Marcos também, bom dia. E ele e o Marcos também, que vão estar conosco hoje. Aí, Hélio. Bom dia, Diego. Bom dia, Valéria. Bom dia, Márcia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Pessoal, bom dia. Bom dia, bom, de novo, um prazer ter vocês hoje no nosso painel, no nosso debate da live. Antes de começar, vou só lembrar também a plateia que a gente tem agora no final do nosso painel também um espaço para discutir algumas perguntas, dúvidas, questionamentos que as pessoas que estão assistindo podem ter. Então, tem aí, ou no aplicativo, ou no site que vocês estão acompanhando, tem uma caixinha de perguntas, eu tenho aqui acesso direto a essas perguntas, então vocês podem postar ao longo do debate, como já fizeram ao longo da apresentação, aí a gente no finalzinho vai pegando e respondendo elas, né? Então, super provocadora a apresentação do Darrell, né, para recapitular aquelas três grandes tendências que, de alguma maneira, estão mostrando uma mudança muito grande na nossa configuração mundial, né? A taxa de fertilidade, a movimentação a grandes cidades e a longevidade, né? Como três eixos que impactam essa nova configuração mundial. E assim, uma pergunta assim, que cai de maduro, na verdade, é vocês, nos seus negócios, nas suas áreas de estudo e de atuação, como é que vocês se enxergam nessas mudanças e quais são as principais implicações que vocês veem, né? Hoje, a futuro, planejamento e até se tiver um ponto de vista pessoal também, aí eu deixo a liberdade de vocês escolherem quem começa com essa. Bom, posso começar, se vocês... Pode, Márcia, manda lá. Primeiro, queria agradecer estar aqui, né, esse convite da Ipsos, maravilhosa essa oportunidade de estar falando aqui para tanta gente, com essas questões provocadoras, né, do Darrell. Primeiro, falar que a longevidade a longevidade maior já é uma realidade no Brasil. A gente nunca teve tantas gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho, somos 5 gerações, se a gente contar pessoas de 18 a mais de 70 anos trabalhando ativas no mercado. Isso é desafio, né, e oportunidade, né, gera conflitos, mas também gera muita oportunidade de inovação, de troca, saberes, né, empresas despertando para essa potência da inteligência intergeracional, né, que está acontecendo. Uma outra tendência é o embaralhamento vamos dizer, do roteiro da vida, né? Se a gente tinha antes, né, a gente estuda, trabalha, se aposenta, essa realidade já tem sido bem transformada. A gente agora estuda, trabalha, estuda, se aposenta de uma carreira, volta a estudar, trabalha de novo, se aposenta da próxima e volta aos bancos, né, estudantis. A gente está vendo a pandemia está alterando um pouco isso, mas a procura pelo estudo à distância, né, é grande, né, pelo estudo remoto, muito, muito importante. Uma outra tendência é o que eu chamo de alteração também no trenzinho das gerações. Se antes os baby boomers eram pais da geração X e eram pais dos millennials, agora,
com a longevidade maior e o atraso da maternidade, né? A mulher mais forte no mercado de trabalho. Hoje em dia, a geração X, que está ali entre os 40 e 60 anos, 60 e poucos anos, está sendo pais mais tarde, então a gente pula gerações, né? A geração X sendo pai de geração Z, de geração alfa. Isso não é bom nem ruim, como o Daryl falou, né? Não é bom nem ruim, mas é um fato para a gente pensar e provoca reflexões em termos de alteração de valores, necessidade de compreensões diferentes. Isso também é desafiador. Já hoje, a população acima de 50 anos representa 25% da população brasileira. Somos mais de 55 milhões de pessoas. Eu tenho 55 anos, estou nessa faixa. E a gente movimenta a chamada economia prateada. Então, é uma economia que tem mais de quase 2 trilhões de reais por ano movimentado, e não só em termos de consumo, mas em geração de renda, em produtividade. Então, nós somos uma potência de consumo, de mercado, de oportunidade e necessidade, né, de serviços para ser atendidos. Então, tem aí uma grande oportunidade para as empresas enxergarem esse mercado, para o aumento da empregabilidade, porque é necessário, já que a gente está vivendo mais, manter a empregabilidade dessas pessoas acima de 50 anos. Há projeções, já todas as projeções, para 2040, que o mercado de trabalho, a força, né, de trabalho, acima de 45 anos seja 57%, então logo ali em 2040 a população já vai ser da força de trabalho muito maior, quase 60%, né, dos trabalhadores, dos profissionais vão estar nessa faixa. Então, mais uma vez, um desafio do que já está acontecendo, que a gente já tem que despertar para esse planejamento, né, do que a gente está vivendo. E para não me alongar muito aqui, o empoderamento feminino, como o Daryl fala, né, também já crescendo. A gente fala muito da geração perennial, que é essa geração que não se define por idade, que ela é definida mais pelos interesses em comum, pela marcação da identidade, né? Nós temos visto vários grupos, né, se agrupando, né, os 50+, os 60+, iniciativas de fomento de consultorias, de associações para marcar suas identidades sem perder a força do coletivo, provocando ações de apoio. Então, a gente vê muito associações de empreendedorismo feminino, de fortalecimento de redes de fomento dessa economia, de necessidade de autonomia. E esse movimento é muito puxado pelas mulheres, que eu falo que estão se libertando dos padrões de comportamento, né? Não precisamos mais de autorização, nem de permissão, nem de concordância para ser o que queremos. Isso muito também para a população masculina, né? Acima, né? Não aceitando o rótulo de velho no sentido de descartável, de ultrapassado, né? Somos ativos, né? Então estamos aí para modificar isso e também trazer as gerações, né, esse convívio muito importante, muito profícuo do convívio das gerações, e pensar soluções todos juntos. Então, assim, para produzir mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, esse panorama meio... Não, muito bom. E não é só tendência, né, como você falou, Márcia, também é uma coisa que está agora. Não sei, Valéria, e ele, o Marcos, se vocês querem complementar. Eu acho sim, obrigada, né, Ipsos, pelo convite. Eu acho que não dá mesmo para a gente falar de envelhecimento sem falar de saúde, né, sem envolver a indústria farmacêutica nessa discussão e todo o mercado, porque a longevidade impacta muito o mercado farmacêutico em si, e o mercado farmacêutico contribui muito para a qualidade de vida da população que envelhece. Eu acho que a indústria vem se preparando já ao longo dos últimos 5, 10 anos para terapias mais complexas, né? Então, a gente já vê o movimento das indústrias de pesquisa em se dedicar mais às atividades do que a cuidados primários, até porque cuidados primários está super bem resolvido, né? Então, assim, as terapias hoje que
que tratam os pacientes crônicos, né, doenças decorrentes do envelhecimento em geral, elas são super bem estabelecidas e atendem, né, esse envelhecimento e cuidam efetivamente das pessoas. Acho que tem muita coisa bacana para a gente discutir. Acho que o primeiro ponto é essa questão da urbanização, né, que a gente já vê o impacto no mercado farmacêutico, talvez como a gente discutiu nas nossas reuniões preliminares, num movimento um pouco contrário. E aí, assistindo o vídeo, me parece mais que a pandemia vai contribuir para uma aceleração da urbanização de pequenas cidades, né? Então, o crescimento das pequenas cidades, porque a população ativa, economicamente ativa, vê uma grande oportunidade nessa pandemia de sair dos grandes centros, e o mercado farmacêutico mostra isso, né? Quando a gente vê redes pequenas e as cidades periféricas crescendo num ritmo muito mais acelerado do que os grandes centros. Então, me parece muito mais aí que as cidades menores estão crescendo do que as cidades que já são grandes hoje no Brasil vão ficar ainda maiores, né? Porque realmente é uma oportunidade de ganhar em qualidade de vida, apesar de que na pandemia a gente é unânime que a gente tem trabalhado muito mais. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer de mercado farmacêutico, né? A questão da população procurando cuidados mais próximos da sua residência, e isso impacta, inclusive, o atendimento médico, né? Então, a gente vê o clínico geral, o generalista hoje, crescendo em alguns mercados, né? Então, precisando de especialização em algumas áreas terapêuticas, porque a população não se deslocou para o grande centro para tratamento, então isso mudou um pouco a configuração nesse momento. E do ponto de vista de marketing, acho que o envelhecimento da população traz uma complexidade, inclusive de acesso, né? Porque a gente fala de renda, e aí não é a minha especialidade falar de previdência e aposentadoria e renda, etc., mas a gente sim se preocupa com acesso, e como essa população, que numa curva natural do envelhecimento cai a renda, né? Então, assim, como a Márcia falou, você trabalha, tem uma estrutura familiar, e depois se aposenta e se adapta àquela renda, não necessariamente no mesmo nível, mas como que a indústria se prepara. Então, a gente vê um crescimento dos programas de paciente, dos programas de suporte, né? E uma preocupação muito grande, realmente, de suportar esses pacientes em continuar se tratando, principalmente em doenças crônicas, ao longo do tempo, e manter, né, a saúde da população, enfim. Mas acesso é uma preocupação e inclusive, pontos aí de conexão com a saúde pública, né? O quanto que o governo também investe em incorporar novas tecnologias e tratamentos melhores para a população que estão disponíveis. Então, acho que é uma luta que a indústria farmacêutica faz constantemente, uma preocupação ainda maior, até para sustentar o nosso negócio, né? Sim. É um bom ponto, Valéria. Eu queria pegar o gancho também, pegar um pouquinho também até a opinião aí do Marcos Célio, porque estava pensando uma coisa, né? Em relação a gente trabalha também, e vocês têm contato também com profissionais de várias indústrias, né? Também. E às vezes os impactos que a gente está vendo, eles são mais natural para algumas indústrias do que outras. Eu acho que, por exemplo, a indústria farmacêutica, como você comenta, Valéria, também, muito naturalmente, ela se insere dentro de alguma dessas tendências. Tem algumas outras indústrias que não. Então, aí, pegando um pouquinho esse gancho, o que a gente vê que as empresas precisam fazer hoje, ou seja, as diferentes indústrias, para, ou seja, se adequar a essa nova configuração, essas convivências de gerações, esse lifetime value que muda totalmente, o que as empresas precisam mudar? Muitas vezes é mindset, muitas vezes é estratégia, é portfólio, é inovação, comunicação, o que as empresas têm que fazer? Para mim, assim, a cultura de diversidade, né, ela vai muito além da inclusão de gênero, de raça e idade, mas ela está muito ligada ao respeito da convivência dessas diferenças dentro de uma organização. Então, as empresas precisam se preparar cada vez mais para lidar com as diferenças depois que pôs todo mundo para dentro, né? Porque nos últimos anos a gente vê um movimento de inclusão. Sim. E agora está todo mundo lá dentro, né? E como que a gente torna essa convivência natural? Então, assim, diferente em grandes empresas é que os programas e as preocupações, elas são globais,
né? Não é uma preocupação de Brasil ou América Latina, mas projetos mundiais de diversidade, pelo menos na empresa que eu atuo hoje, buscando essa convivência, né? Projetos cross-functional dentro da empresa, né? Que mistura realmente diferentes experiências e também muita atenção à contratação, né? A gente tem uma diferença hoje dos últimos 5 anos do perfil de contratação. Realmente as empresas já olham para o profissional mais experiente de uma outra forma, porque também a entrada, né, de uma população 100% jovem, sem experiência, com muita energia, muito conhecimento, que não carrega aquilo, afetou de alguma forma a consistência dentro das empresas, porque tem velocidade, mas não tem consistência. Então, eu acho que a preocupação corporativa hoje é a harmonização, porque a inclusão está bem resolvida, né? Assim, acho Muito bom. Inclusive de empoderamento feminino, que tem vários movimentos dentro das empresas, né? Ainda tem um caminho grande pela frente, ainda diferenças, inclusive salariais, né? Por incrível que pareça, pesquisas de mercado mostram, mas está todo mundo lá. Agora o desafio é tornar isso uma coisa harmônica, né? Uma convivência produtiva do ponto de vista empresarial. Não sei, Márcia, a sua experiência. Eu acho, assim, eu concordo que as empresas estão, a gente chama isso de awareness, né? Elas estão atentas a isso, mas o caminho ainda é muito longo. Eu não sei se está todo mundo lá ainda, Valéria. Eu acho que está começando a ter essa chegada, essa abertura. Principalmente houve, sim, concordo, mudanças no sistema de seleção, né, e atração desses talentos, tanto em termos de gênero, raça, principalmente LGBTQIA+. Existe um alerta para essa diversidade estar presente nas empresas. Eu acho que ainda é um desafio para as empresas trabalharem a inclusão, né? A gente fala que diversidade é chamar todo mundo para o baile, deixar todo mundo entrar, mas inclusão é chamar para dançar realmente. Então, assim, a integração depois que entra, ela ainda é desafio, porque ainda tem um aprendizado das próprias empresas, né? A gente está começando esse convívio agora. O pilar etário ainda é um pilar ainda menos visto, menos visível, mas muito, assim, teve um crescimento imenso de 2020 para cá. Eu tenho feito pesquisas e a gente vê que tem redes profissionais, sociais, o tema sendo muito trabalhado, muito por conta desse surgimento e fortalecimento de redes de apoio, plataformas que fazem a união entre empresas e vagas, né, e programação. Eu acho que também as empresas estão promovendo esses programas de desenvolvimento. Eu acho que a inclusão digital ela é fundamental e a gente está vendo aí, já se antecipando assim, como um desafio, a desigualdade na inclusão digital, ela está se mostrando muito forte na parte da educação. A gente vê assim, crianças, né, que estão perdendo o ano, não têm acesso à internet para poder ter a aula, né? Então, assim, muita geração que está chamando de geração com o ano perdido e não se sabe em que ponto isso aí vai ser retomado para essas gerações mais jovens. Ao mesmo tempo, assim, a gente tá falando da alfabetização digital também para os adultos, para a população, que foi jogada assim, de volta, né, em casa para trabalho remoto e tal. Muitas empresas se preocupando com isso para reter os talentos, como a Valéria falou, né, assim, ter um mix saudável de gerações novas com gerações mais velhas e enxergando isso, começando no início do princípio do começo, a enxergar isso como possibilidade de inovação verdadeira, né, porque a novidade, o novo não nasce do igual, né, é preciso juntar conhecimentos, né, fazer saberes, juntar saberes. Eu bato muito na tecla da inteligência intergeracional. Eu acho ela mais potente do que a inteligência coletiva, que é mais gente pensando, mas mais gente pensando com gerações diferentes, superações diferentes, né, erros diferentes, falhas e superações do que está acontecendo. E isso está
nos processos de trabalho, de criação e até despertar de serviços, de demandas que sejam pensados, né? A gente fala muito também da presença da pessoa mais velha no marketing, na área de criação. Eu acho que assim, tem um desafio grande, mas o que eu acho mais legal, assim, importante, é que isso está posto, né? Isso está alerta, a gente está aqui falando sobre isso, é mais uma coisa importante, quanto mais a gente tem que falar para atrair e desenvolver. Interessante que a gente está no momento onde pode falar, a consciência social é muito importante, ele pode falar. Não, justamente consciência social, como você disse, e algumas falas da Márcia e da Valéria trazem tanta informação, né? E eu queria aproveitar, então, após essa excelente panorâmica que a Márcia e a Valéria trouxeram, amarrar algumas coisas aqui, inclusive linkando com algumas falas do Daryl, para a gente entender, assim, por que esse tema ainda é novidade, né, para tanta gente, né? Porque nós temos especialistas debatendo já heroicamente esse assunto, né, trazendo luz, né, para todas essas questões, né, oportunidades e problemas, necessidades, mas porque ele ainda é um tema inédito, né, ou muito pouco conhecido pela maior parte da população. Só vou citar alguns números, sem entrar muito em detalhe, mas só para a gente ficar com algumas ordens de grandeza, né, para ilustrar. Aqui no Brasil, o que acontece? Nós tínhamos, em 1980, 7 milhões de idosos. Eram 6% da população, ou seja, a cada 20 pessoas, um idoso. E tínhamos 29% de jovens, 34 milhões. Ou seja, um terço, né, praticamente, da população era de jovens. Pulando para 2010, esse número, essa proporção de idosos dobra, vai para 14%, e chega a 30 milhões, tá? 4 vezes o número que a gente tinha antes. A de jovens continua aumentando, vai para 50 milhões. Agora, em 2030, que já está aqui batendo a nossa porta, né? A quantidade de idosos deve ir para mais de 40 milhões, 41 milhões, tá? E a de jovens vai diminuir um pouco, de 50 vai passar para 45, 47, tá? E ambos já estarão no mesmo patamar, correspondendo cada grupo a 20%, 1/5 da população, tá? Já em 2060, que está mais perto do que a gente imagina, nós teremos 1/3 da população composta por idosos ou pessoas com 60 anos ou mais, tá? Correspondendo a mais de 70 milhões de pessoas. Enquanto que os jovens vão corresponder a metade desse número, 1/6, 16%, ou 35 milhões. Então, vejam, a gente parte de 7 milhões em 1980 para mais de 70, 10 vezes mais em 2070. É uma mudança brutal, né? Enquanto na França, só para ilustrar o que aconteceu na Europa, demorou quase um século e meio, ou mais exatamente 145 anos, para que houvesse essa duplicação da proporção de idosos na população. Isso aqui ocorre no intervalo de 25 anos, uma velocidade 6 vezes maior, né? E é evidente que essa transição tão radical traz consequências, traz algumas oportunidades e traz muitos problemas, muitas dificuldades que temos que enfrentar. Isso num cenário de uma desigualdade tremenda, né? Que entendo como o maior problema do Brasil hoje, tá? E uma desigualdade que não liberta o pessoal, a pessoa nessa fase mais avançada da vida. Ela acompanha perversamente a pessoa desde a infância ou antes da infância, até, né? Já com seus genitores, mas em toda dificuldade de acesso à medicação, alimento, rede de contatos, educação, conhecimento, acompanha na adolescência, acompanha na juventude, onde inclusive temos a interferência, aquela mistura bombástica de pobreza e violência, né, que vitimiza tanto os homens do sexo masculino, acompanha na idade adulta e não só vai acompanhar na velhice, como vai tornar essa velhice muito mais crítica, tá?
principalmente a partir do momento da velhice, que esse idoso não poderá mais contar com a sua força de trabalho. E muito pouco provável que ele tenha o apoio de uma família estruturada ali. Ele vai depender de uma ajuda do governo, uma ajuda pública, e que hoje já se encontra numa situação de desequilíbrio, né? Nós já temos poucas pessoas hoje injetando dinheiro, injetando recurso, contribuindo para a Previdência, né, em relação à quantidade de pessoas que precisam. Se no futuro próximo nós vamos ter, então, a cada três pessoas, um idoso, né, e o dobro de idosos, para cada jovem, 2 idosos, dá para imaginar, né, como que fica a situação previdenciária se alguma coisa não for feita em relação a isso. É alguma coisa muito crítica, né? Então, hoje eu enxergo 2 grandes grupos de idosos, né? Um que detém um capital financeiro tremendo, tá? E tem condições de interferir na economia, nos padrões de consumo, está aí ávido, né, por bens e serviços, disposto a injetar recursos, e com possibilidades de empreender também novos negócios, capitanear, né, conduzir novos negócios, novos empreendimentos, com conhecimento acumulado, com experiência acumulada, com maturidade emocional, uma série de condições para lidar com equipe. Nós temos um grande contingente, infelizmente maior, de idosos dependentes do setor público. Claro. Vou citar só um último número. Uma pesquisa da Ipsos, de 2018, nos traz uma informação que 76% dos idosos declaram, né, que dependeriam totalmente ou em grande parte, né, do governo para se sustentar, caso se aposentassem naquele momento. Esse dado é corroborado por uma pesquisa da Unicamp deste ano, tá? Feita em 100 empresas, onde praticamente o mesmo número, 81% dos trabalhadores brasileiros declaram depender exclusivamente do INSS. Tá? Ou seja, menos de um quinto conta com um planejamento que vai permitir uma aposentadoria com o mínimo de condições e dignidade. O restante vai depender de alguma solução que temos que discutir e cobrar do poder público ainda. Boa. Diego, tem só uma consequência que eu acho que é importante deixar claro. A gente está falando um pouco das consequências ainda para as empresas, mas eu acho que o modelo baseado em crescimento em que as empresas estão hoje todas estabelecidas, muito por pressão de capital financeiro, mercado financeiro de maneira geral, ele é um modelo que é posto em xeque. Quer dizer, aquela busca do crescimento, quanto você tem como meta no ano que vem, a governança interna das empresas, ela vai ter que ser alterada, porque você agora vai ter uma população que reduz. Como é que você só busca o crescimento? Ele tem que mudar um pouco, vai ter implicações em KPIs de performance corporativa. E isso estamos incrivelmente longe, tá, de pensar nisso. Isso não virou, não está perto de ser realidade ainda. E, obviamente, tem outros tipos de consequências econômicas e mercadológicas enormes também, como tenho certeza que a gente vai abordar aqui. Sim, não, eu acho que... Pode falar. Só para aproveitar a oportunidade do seu comentário, acho que esse movimento, principalmente no mercado farmacêutico, né, que migra do mercado de massa para o mercado de especialidade, já olhando para essa adaptação já há alguns anos, né? Então, assim, terapias mais complexas, de alto valor agregado, substituindo tratamentos de massa. O volume, né? Isso. Exato, focados em volume. Então, o volume está ali muito mais hoje distribuído entre a indústria nacional, de cópias e genéricos, e as pesquisas dedicadas exatamente a poucas pessoas com doenças complexas, e aí essa mudança realmente, como você trouxe, no foco, né, do desenvolvimento e fonte de crescimento da indústria. Não é à toa Sim. também que a ONU, né, nomeou a década agora, de 2020 a 2030, a década do envelhecimento saudável, mas não atribuindo ao próprio autocuidado, né, como se assim, a pressão ou o cuidado fosse apenas da pessoa, né, não é, a pessoa não envelhece porque ela quer ou envelhece bem ou mal apenas por escolhas,
né, do que comer e tal, não é isso. Existe preocupação desse alerta, a primeira preocupação né, da ONU, alerta para esse envelhecimento, o combate ao idadismo, né, que é importantíssimo, que tem acontecido, a gente tem visto, tanto na entrância do mercado de trabalho, a permanência, quanto a desigualdade, quanto as condições, as pessoas vão envelhecendo realmente. O envelhecimento físico, orgânico, ele é natural, né, as pessoas vão perdendo algumas coisas cognitivas e de mobilidade. O pensamento em construção de cidades, a gente fala aí, né, o Daryl falou da urbanização, então de cidades age-friendly, né, cidades amigáveis aos idosos, mobilidade, preocupação com políticas públicas, sim, o Hélio trouxe isso, então tem que haver políticas públicas já alerta para esse envelhecimento, então já é um norte que a ONU chamou atenção, apesar de agora ter uma outra questão aqui que a gente não vai abrir, que é classificar a velhice como doença, né, a partir do ano que vem, mas isso da outra live. Mas, assim, existe sim essa preocupação, tem que haver, não só do mundo corporativo, o Marcos falou isso, mas eu acho que é tudo, né? Então, é uma preocupação da gente cuidar para o envelhecimento ser saudável, as pessoas chegarem, mas tem que haver política pública, não caber só a um. A longevidade, ela é desigual, né? A gente sabe que as mulheres se cuidam mais por uma série de coisas, né? Pela maternidade, pela economia do cuidado, sempre foi, né, jogada nas costas da mulher, de cuidar dos filhos depois dos pais, mas existe essa desigualdade no envelhecimento, né? A população negra vive menos, por condições, né, sociais que existem. As pessoas com menos escolaridade vivem menos, né? Pessoas com ensino médio e faculdade vivem até 6, 8 anos mais, segundo as estatísticas. A moradia, a condição de moradia também interfere na longevidade. A gente vê diferença, sei lá, de Santa Catarina para o Maranhão. Em Santa Catarina, a expectativa de vida está em 79 anos, no Maranhão 71, com menos 8 anos. Dentro da cidade, Jardim Paulista é 81 anos, mas tem o Grajaú é 59. Então, próprio dentro das cidades, as condições de vida. Então, é uma coisa bem complexa a gente pensar. Então, tem muito a ver com todo esse estudo do Daryl, que é preparar as cidades, preparar as políticas de natalidade, preparar a longevidade mais saudável em todos os sentidos, não só de saudável, mas... Para isso, como você fala, é importante decupar, né? Porque às vezes a gente tem a tendência aí mais macro e a gente tem que olhar porque não necessariamente em todos os espaços e tudo igual, né? Eu acho que é uma grande responsabilidade para a gente não aumentar esse abismo, né, da desigualdade também daqui para frente. Eu queria, a gente tem mais alguns minutinhos, gente, assim, o papo está excelente, tem uma quantidade de perguntas aqui incríveis, eu já adianto, eu peço desculpa, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, eu queria jogar uma das perguntas aqui, e aí eu deixo vocês, talvez aí, responderem algum ponto de vista, quem tiver, uma pergunta que vem de fora, né, uma pessoa que está em Lisboa aqui assistindo, e faz uma pergunta em relação à economia da longevidade. Ele fala como explicam, como que a gente enxerga o fato da maioria das marcas, eu acho que é subjetivo, mas de muitas marcas, pelo menos empresas, ainda estarem super focadas nos jovens. E depois, por que o foco nas gerações, quando isso fragmenta ainda mais a comunicação e acaba por dar espaço para um discurso de conflito, talvez, entre as gerações? Interessante a provocação. Posso tentar pegar essa rapidinho, Diego? Porque nossa, pode, manda mal. Ótima pergunta, ótima, e eu concordo com a premissa, inclusive, acho que a premissa da qual ele partiu é verdadeira. Tem uma razão que é econômica para isso, que ela vai ser mais séria, quer dizer, talvez a gente veja isso acontecendo mais, não menos, em primeiro lugar, que é econômica, que é justamente o lifetime value, né? Quando hoje as pessoas vivem mais, portanto, o lifetime value passa a ser, quanto antes você pega, ele passa a ser maior de um mesmo consumidor que você consegue recrutar para sua marca, por exemplo. Só que, por outro lado, por ter menos crianças nascendo, a briga pela fidelidade ou pela adoção de uma marca ou de um serviço determinado, ela fica maior. Então, quanto antes você pegar,
melhor do ponto de vista econômico. O que, evidentemente, levanta uma porção de questões morais, éticas, blá, blá, uma porção, e que, mais uma vez, acho que ficou muito claro na fala da Márcia e da Valéria, que essa tem que ser uma preocupação, sim, da sociedade como um todo. Como é que a gente preserva essa briga desenfreada? Então, uma das razões é econômica. A briga vai ser maior, e a gente sabe que a fidelidade a marcas aumenta, ou, portanto, propensão à adoção de outras marcas reduz na medida em que a idade avança. Então, quanto antes você conseguir recrutar consumidores, melhor, do ponto de vista meramente econômico. Então, este é um ponto que justifica este foco nas pessoas mais jovens. Um segundo ponto, que eu acho que é um ponto meio antigo e que está claro para mim na fala de vocês três, que vai mudar, é que, durante muito tempo, jovem é melhor e mais velho é pior. Durante muito tempo, essa foi a visão da sociedade, acho que ninguém tem dúvida do malefício que isso gera. Portanto, o aspiracional, do ponto de vista mercadológico, era jovem. Era a cultura da balada, era a cultura de diversão, da energia, de galera. Blá, blá, blá. Então, com isso, o que você acabava tendo é, eu quero me posicionar como uma marca atraente aspiracional, eu me coloco como jovem. E coloco que os mais velhos também deveriam se encaixar nesse aspiracional. O que eu quero deixar claro aqui é que, de jeito nenhum, ninguém aqui concorda com isso. Tá? Não fica parecendo que ele está defendendo isso. Mas, durante muito tempo, esta era o aspiracional. Ser jovem é bom. Tá na praia, tá na balada, tá com gente, tá com energia, tá com música alta. Isto era a parte boa da coisa. E eu acho que, felizmente, a gente começou a perceber o outro lado da história, que é o lado do benefício do amadurecimento. E eu acho que isso é inevitável que aconteça, justamente pelas questões que a gente discutiu aqui. O último ponto que eu quero levantar é o seguinte: o papel da influência dos jovens e das crianças foi extremamente alterado. Quando você eu cresci com 3 irmãos, portanto nós éramos em 4. A minha influência dentro da minha casa era infinitamente menor do que a influência dos nossos filhos atualmente, por exemplo, que são ou filhos únicos ou tem 2. Você tem muito mais, você tem mais voz, você é mais ouvido. Então ainda tem um terceiro lado que explica o porquê do jovem, que é o grau de influência que esse jovem ou as crianças adquiriram, que é muito maior, ele é ineditamente grande. Hoje, a participação do jovem no consumo é em todas as categorias, inclusive em bens duráveis, que nunca era visto. Então, há uma razão que é econômica, ainda que muitas vezes reconhecidamente imoral, há uma razão que é mercadológica, e há uma razão que é de influência. Eu acho que as três estão em xeque. Tá? Este é o meu... eu acho que a contribuição. Então, a gente deve parar de ver isso aí, eu acho. Eu acho assim, para cuidados em geral, né, a indústria sempre olhou o suporte do jovem como um cuidador, né? O que acontece hoje é que o cuidador também envelheceu, né? Então, o cuidador também estará mais velho, né? Então, assim, no suporte à saúde como um todo. E eu acho que é uma pesado, né? Que a gente precisa refletir, incorporar e mudar realmente o discurso muito mais focado no ambiente do que efetivamente no paciente em si, né? Falando da minha área terapêutica, e sem dúvida um desafio para o marketing absurdo de entender esse ponto que o Marcos traz, que é o nível de influência, né, que o jovem traz para o mercado e para o nosso negócio. Quer dizer, mesmo que eu fale da doença crônica para o idoso, para o paciente frágil, quer dizer, o quanto que eu tenho que me comunicar também de uma outra forma para quem suporta, né, esse paciente e essa estratégia de marketing como um todo. Eu acho que é uma complexidade, mas é bacana. É muito informação, perfeito, Valeu. Como estudiosa das gerações, eu falo o seguinte: esse conceito de gerações, ele cada vez mais está sendo implodido. A gente trabalha com gerações porque é uma maneira mais fácil de você associar grupos a valores, a decisões de consumo, a como que... Só que essas coisas estão se misturando muito. Então, hoje em dia, a gente fala, as marcas, primeiro, concordo com o Marcos, né? Elas querem se associar ao jovem, é mais cool, é mais moderno. Então, você não quer se associar a uma pessoa mais velha porque você está envelhecendo a sua marca. Só que existe uma realidade, né? Que o dinheiro, o poder de consumo, está ainda na mão das pessoas mais velhas, que estão há mais tempo no mercado, né? Essa geração que veio, o milênio e tal, está se considerando até a geração mais pobre e deprimida de todos os tempos, porque não tem tido a oportunidade, viveu outras crises, né? Nós vivemos também crises e tal, tem a nossa superação, mas tem esse lado da implosão das caixinhas de geração, ela é muito interessante, porque nós também, da geração mais velha,
também queremos ser representados. Também pegamos a bandeira dos millennials e a gente também quer ser, estamos aqui, também somos grupo, né? Nós também queremos nos ver. Então, eu agradeço, eu sempre falo nas minhas palestras, agradeço aos millennials por ter passado para a gente o propósito. Nós não falávamos de propósito. Propósito é uma coisa que veio da geração mais jovem. Então, nós também temos os nossos propósitos. Então, assim, as marcas, os empregadores e tal, eles têm que enxergar que existe vamos dizer, esse propósito, ele está perpassando várias gerações. E a gente quer se ver e ser visto. E a gente demanda de serviços, até para a saúde, até o tech, né, as empresas tech, age techs, que se preocupam com fornecer bem-estar, né, você usar a tecnologia, que é a linguagem de hoje, não é uma linguagem de jovem, né, nós todos usamos a tecnologia. Então, quebrar mitos, a gente está numa fase de quebrar mitos, tanto para o trabalho, quanto para o consumo, quanto para o lazer, quanto até para os propósitos, para as causas. Então, a gente está num momento de inflexão que eu vi isso outro dia e eu acho que adotei, que a geração não é mais X, Y, a geração da igualdade, né? A gente quer nós somos uma geração inteira de igualdade. Pode ser utopia, pode não ser, mas é um caminho, né? Se a gente ficar, concordo, conflitos, né, são bons de ideias, contanto que eles se troquem, né, se contribuam um para o outro. Mas eu acho que a gente tem que pensar nessa geração da igualdade, que eu acredito. Isso. Então, aí o pensamento final, é isso aí. Não, eu só ia complementar e para variar, amarrando as falas, né? Então, acho que a gente pode concluir que, apesar desse racional que o Marcos colocou, que eu concordo totalmente, né? Dessa escolha que o mercado publicitário, o mercado de comunicação faz, está faltando alguns profissionais se atualizarem em relação ao que está acontecendo. E talvez, pelo que eu tinha colocado, pela celeridade, pela velocidade com que esse fenômeno está operando, né? Mas parece que muito do que a gente vê hoje de ações de comunicação se dão muito inercialmente, ainda num modelo que está precisando ser revisto. Parece que alguns aí não fizeram a lição de casa, né? Tem que voltar a se debruçar com mais cuidado e mais atenção sobre esse tema aí, porque, inclusive, estão perdendo tremendas oportunidades, né? Um exemplo muito rapidinho é propaganda de carro, por exemplo, né? A gente vê, geralmente, homens, né, dirigindo, né, carros, carrões e tal, como aspiração, né, de consumo, mas as mulheres cada vez são as que compram mais carro, por várias razões, e o público 45 mais, 50 mais, é o que compra mais carro, não é o público mais jovem. Sim. Então, assim, quem está fazendo isso não está enxergando ali que tem ali um curto-circuito. Isso é só um exemplo pequeno do que acontece. Total. E muitas vezes, quando o jovem consegue esse carro, foi o papai que comprou, né? Porque às vezes não é mais aspiracional, né? O jovem não quer mais ter o carro, né? Ele quer, já tem anos de o carro para ele é de mudar. Anos de aplicativo, outros valores. Não fala isso por experiência, né, Hélio? Não, é um fato. Hoje, para muitos jovens, há uma negação, né, do carro, como um jeito deselegante para o jovem, né? Não é nada cool ter carro, né? Não. Definitivamente. Gente, assim, eu gostei de muitas coisas aqui que a gente falou, só para fazer alguns comentários finais, aí, respeitar um pouco o tempo da plateia também, a gente está finalizando. Que a gente está falando muito, quando a gente coloca a luz, né, com essas tendências e tudo mais, você fala muito de quebrar mitos, de novos paradigmas, né, que estão nascendo. Eu acho que a gente está num momento assim, também concordo, não é um ponto de inflexão, mas sim um ponto de transformação, realmente, onde a gente tem que olhar portas para dentro de casa, portas para fora de casa, portas para dentro da empresa, portas para fora da empresa, e realmente já reconhecer que a gente tem uma responsabilidade para deixar essa sociedade um pouco mais igual, né?
no final das contas, porque as distâncias, como eu falava também, esse abismo de desigualdade, seja de geração, seja de gênero, seja do que for, se a gente não tomar consciência disso, ele aumenta. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa. Aqui nos comentários, inclusive, tem várias pessoas também elogiando muito a reflexão que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que a gente está fazendo, além de um debate, uma conversa que a gente está gostando, e tudo, uma reflexão assim super, super interessante em relação ao nosso papel como seres humanos. Infelizmente, eu tenho que finalizar aqui, então eu já queria agradecer vocês, obviamente Valéria e a Márcia, por nos prestigiarem hoje com a presença de vocês, foi muito bom delas, é um papo que continua, sem dúvida, e obviamente ele e Marcos aí também no painel, agregando assim umas pimentas interessantes também no debate. Então é isso. Eu não tenho aqui quando que a gente tem data para a próxima live. Não tenho aqui. Eu acho que não confirmamos, mas vocês em breve devem receber também o convite. Como vocês sabem, a gente está tendo uma live mais ou menos uma vez a cada 3 semanas, uma vez por mês. Então a gente agradece muito a participação dos nossos também aí, da nossa audiência. E até a próxima. E a gente se despeja. Obrigado de novo, Valéria, Márcia, e Marcos. Obrigado, Obrigada, pessoal. Obrigado, muito bacana. Valeu. Pessoal. Obrigado, gente. Um bom dia. Um dia. Obrigado, bom dia.